Carta escrita segundo Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo de número 9. Procura vir ter comigo depressa. O apóstolo Paulo estava aprisionado, preso, encarcerado. E ele escreve essa carta para o seu discípulo Timóteo. E ele fala assim: Timóteo, procura vir logo ao meu encontro, pois Demas, amado, tem mais amado este mundo, pois Demas me desamparou, amando mais o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para Damasco. E ele continua dizendo: só Lucas está comigo. E ele continua dizendo: traga contigo Marcos, porque ele me será útil para o ministério ao qual fui escolhido, pois enviei Tíquico a Éfeso. Então, quando você vier, Paulo dizendo a Timóteo, quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos, pois Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que ele fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me defender, mas todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios, que eu visse e fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, essa história do apóstolo Paulo, ela tem que nos ensinar. E hoje eu quero trazer um pouco dessa palavra para você, para te inspirar a continuar firmado nas promessas desta palavra. Posso ouvir um amém? Nós precisamos continuar a ser firmados na promessa. Nós não podemos continuar firmados na igreja porque outra pessoa está na igreja. A outra pessoa nos ajuda. Mas não é ela quem nos faz ter certeza daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então eu quero dizer para você hoje algo que tem mexido muito comigo. E Deus me deu essa palavra e eu quero compartilhar com você. Eu posso terminar bem. Repita comigo: eu posso terminar bem. Eu posso terminar bem. Porque ao final de cada dia, é eu e as pessoas que estão comigo. E se não tiver ninguém comigo, é eu e Deus, é eu e o Espírito Santo, é eu e Jesus Cristo. E se Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito não estiver comigo, então é eu e a solidão eterna. Talvez numa direção perdida. Apóstolo Paulo diz assim: Timóteo, meu discípulo, venha ter comigo por meio de carta. Não tinha nem o WhatsApp para enviar, não tinha o SMS, não tinha e-mail, não tinha como ligar. Ele escreve uma carta e fala assim: Demas era um homem, que se você ler as cartas do apóstolo Paulo, sempre Demas está ao lado do apóstolo Paulo. Ele vai contando essa história e vai falando: olha, Demas estava comigo, mas ele me abandonou. Demas estava ao meu lado, mas ele preferiu
os prazeres deste mundo, porque eu fui preso. Crescente era um outro homem. Quando ele viu o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo preso, sendo sentenciado, julgado, Crescente andava com o apóstolo Paulo, via milagres, via curas, e ele também parte em outra direção com medo de ser aprisionado. Paulo fala assim, e também Tito partiu para Dalmácia, só Lucas, repita comigo, só Lucas. Eu profetizo que sempre haverá um Lucas com você. Aquele que não te abandona. Aquele que fica do teu lado. Só Lucas ficou do meu lado. Mas eu tenho um discípulo fiel aí ainda, o nome dele é Marcos, traga ele também. Eu quero que você imagine comigo agora o sentimento do apóstolo Paulo. Os sentimentos que passavam na mente do apóstolo Paulo. Deus tem me dado um ministério aqui junto com vocês de inconformados, mudança de sentimento para uma vida diferente. Se nós não mudarmos os nossos pensamentos a cada manhã, se nós não renovarmos o nosso pensamento conforme a proposta deste sinal que carregamos no braço, de ser inconformado, conforme está escrito em Romanos 12:2, que é uma carta do próprio apóstolo Paulo, ele diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, a perfeita, a agradável vontade do Senhor. Nós precisamos se renovar nos pensamentos a cada manhã, para gerar novos sentimentos. Paulo aprisionado, ele lembra do amigo Demas, que andava. Mas agora Paulo está sendo sentenciado. E a sentença foi decapitação. Ou seja, cortou o pescoço. O cara está sendo ali julgado, sentenciado à morte. E os amigos tudo pega descendo. Um para a direita, outro para a esquerda, um para trás, outro para frente, um para o lado. Mas Lucas está ali, fielmente. E Lucas recebe essa carta, retransmite ela, endereça ela a Timóteo, faz ela chegar a Timóteo. E Paulo, dentro da cadeia, está dizendo assim, podem prender o meu corpo, pode espremer o meu corpo, pode espremer a minha alma, pode espremer o meu espírito, do jeito que quiser, que de dentro de mim vai sair Deus. Pode prender o meu corpo, pode prender o que é físico, mas não pode prender a comunhão que eu tenho com o Espírito Santo. Paulo olha e diz assim, que não seja imputado a nenhum deles. Irmãos, isso é tremendo. Paulo fala assim no versículo 16, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, mas todos me abandonaram, e que isso não lhe seja cobrado. Paulo olha e fala assim, a minha esperança nunca teve no meu melhor amigo. A minha esperança nunca teve naquele melhor discípulo. Porque quando a vida nos aperta, quando as situações nos apertam, quando os problemas nos apertam, quando o inferno traz situações para nos apertar, só vai sair de dentro de nós aquilo que já está. Não vai sair bondade se o meu coração está cheio de maldade. Não vai sair paz se o meu coração está cheio de guerra. Não vai sair perdão se o meu coração está cheio de ódio, porque a boca fala que o coração está cheio. Deus te trouxe aqui hoje dizendo, você pode terminar bem. E só você pode cuidar para que termine bem. Ninguém mais pode cuidar para que você termine bem.
O apóstolo Paulo, sozinho dentro da prisão, ele faz um pedido para Timóteo que mexe com as minhas emoções. Ele fala assim no versículo 13: Timóteo, quando vier, traga a capa que deixei na casa do meu amigo Carlos. A capa, irmãos, a capa de frio, porque nem isso na prisão ele tinha, nenhum agasalho para se agasalhar. Então ele fala: traga a minha capa. Não esqueça de trazer os livros e os pergaminhos, porque se eu vou morrer do meu jeito, servindo ao Deus Todo-Criador, porque podem matar o meu corpo, mas não conseguem matar a minha alma. Eu profetizo que o diabo não vai matar a tua alma. Então tem 3 coisas que eu e você podemos fazer para terminar bem. Pergunte qual? Vamos para ela, versículo de número 7, coloca para mim. Combati o bom. Essa é a primeira coisa que eu e você podemos fazer para terminar bem. Pare de combater combates que não te pertencem. Pare de entrar em confusões que não é sua. Pare de ficar carregando peso que não é teu. Pare de carregar coisas que não é tua. Lute apenas os bons combates. E qual que é o bom combate? É aquele que vem de Deus para a tua vida. Qual que é o bom combate? É aquele que você sabe que você precisa combater, porque foi o Senhor quem abençoou esse combate. Foi o Senhor quem abençoou o combate pela família? Foi o Senhor quem abençoou o combate pela igreja? Foi o Senhor quem abençoou o combate pelo amor? Foi o Senhor quem abençoou o combate pela honestidade? Foi o Senhor quem abençoou o combate por amar o próximo? Foi. Então essa é a guerra que eu quero guerrear. Quando eu entro em guerras que eu não fui chamado para combater elas, eu estou saindo do propósito de Deus. E quando eu saio do propósito de Deus, eu deixo de viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Querido, só lute as guerras que Deus te chamou para lutar. Só lute as guerras que atravessaram o teu caminho. Aquelas que tentam te impedir de prosseguir em frente. Aquelas que te tentam parar de fazer você continuar. Escute, não lute guerra de pessoas que Deus não pediu para você lutar. Lute as guerras que Deus preparou. Não crie guerras, não crie combates que te façam sofrer. Paulo está preso, mas ele está feliz. Ele está alegre, ele lembra de Demas e fala: foi embora. Ele lembra de Tito, foi embora. Ele lembra de Crescente, foi embora. E ele vai lembrando, mas ele fala: Lucas ficou, mas ainda que tivesse ido, não afetaria o espírito e a alma dele, porque dentro dele estava a palavra do Cristo ressuscitado. Então nada podia machucá-lo. Ele sabia que o corpo ia passar. Então a primeira coisa para você terminar bem é só lutar os bons combates. Que é os combates que vale a pena. Combates que vale a pena combater. Guerras que vale a pena guerrear. Guerras que realmente importam. Eu poderia te citar aqui inúmeras coisas que não são guerras de Deus para a sua vida. Que não são guerras de Deus para a minha vida. Mas eu quero só deixar essa instrução: combata o bom combate. A segunda coisa pode colocar aqui: terminei a corrida. Terminei a corrida. O que é terminar a corrida? Lembra comigo agora quando você liga a televisão e vê aqueles atletas, centenas deles, às vezes dezenas, ou às vezes milhares, como a gente vê em algumas corridas, milhares saem do ponto de partida, mas só alguns terminam a corrida. Terminar a corrida é chegar no final, é chegar no que foi proposto, é ser a chegada
é lá no céu, então eu vou chegar no céu e não estou importando se eu fui o primeiro, se eu fui o segundo, se eu fui o terceiro, eu só estou importando porque eu terminei a caminhada que Deus mandou eu caminhar. A caminhada de Moisés era até a terra prometida. A caminhada de José era até o Egito. A caminhada de Josué era entrar dentro da terra prometida. Combater o bom combate. Terminar a corrida. Não é ficar, fulano terminou, eu não terminei. Ai, será que eu dou conta de terminar, querido? Você dá conta de terminar bem. Repita comigo, eu vou terminar bem. Quando chegar no final, nós podemos dizer, guardei. Fala comigo, guardei a fé. Tem pessoas que guardam sentimentos tóxicos, sentimentos errados, sentimentos envenenados, sentimentos que machucam, sentimentos que maltratam, sentimentos que faz a pessoa só sofrer, querendo culpar Deus por causa desse sentimento, querendo culpar pessoas, que eu estou passando por isso, que as pessoas foram embora, ou que as pessoas me deixaram, ou que as pessoas me abandonaram. Paulo está ali dizendo assim, eu combati um bom combate. Ele poderia estar dizendo, uai Jesus, onde é que tu estás? Eu dediquei a minha vida na tua obra, eu dediquei os meus últimos dias a falar do teu amor, e agora eu vou morrer decapitado? Aonde está o Senhor que não me livra? Ele poderia dizer assim, cadê, Senhor, as pessoas que estavam do meu lado? Mas ele estava dizendo, eu estou aqui, Deus, e estou feliz pelo que está acontecendo, porque eles acham que vão me destruir, mas eles não podem destruir o que está dentro de mim. Eles conseguiram só me aprisionar, e aprisionar só o meu corpo, mas não pode aprisionar a minha alma, não pode aprisionar a minha adoração, não pode aprisionar a minha oração, não pode aprisionar o meu louvor. Deus está te dizendo, querido, combate o bom combate, cuide da sua caminhada. Então a segunda coisa é cuidar dos caminhos em que eu ando. Salmo 37:5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Então quando eu caminho nos caminhos que o Senhor determinou para mim caminhar, a caminhada da fé, a caminhada da esperança, a caminhada do amor, a caminhada da perseverança, da fidelidade, a caminhada da honestidade, eu vou caminhando e não aceito combates, não aceito desvios, não aceito atalhos. Eu sigo o caminho que Deus pediu para me seguir, ainda que esse caminho seja o mais longe, mas se Deus falou para mim ir, eu vou nele. Vamos pegar um atalho, mas Deus não falou para mim pegar um atalho, Ele falou para mim seguir o caminho, e que Ele era o caminho, a verdade e a vida. E o terceiro ponto, para nós terminarmos bem, é guardar a fé. Repita comigo, não guarde sentimentos de abandono. O apóstolo Paulo podia estar se sentindo abandonado na cadeia. Poxa, Demas me deixou, Crescente, Tito e os outros mais. Ele, não, tranquilo. E que Deus não impute a ele o pecado. O coração dele estava firmado. O coração dele tinha Deus. Então, quando a vida te espreme, quando a vida te aprisiona, quando a vida te encurrala, quando a vida te torce, quando a vida te moe, na hora que vai te moendo, você pode ficar um bagaço por fora, mas o que vai sair de dentro vai ser o que revela o amor de Deus. E eu profetizo assim para a sua vida, para a minha vida, que ainda que o diabo, o inferno tente te destruir, na hora que te espremer, vai aparecer o amor de Deus. Essas três coisas que Paulo fez, só ele podia fazer. Repita comigo, combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a minha fé, proteger a minha fé. Só você pode fazer. Nem Jesus fez por Paulo. Eu não posso fazer por você, você não pode fazer por mim.
Essas pertencem a mim, eu tenho que fazer sozinho. Eu tenho que escolher as guerras que eu vou lutar, eu tenho que escolher o caminho que eu vou andar, eu tenho que guardar aquilo que Deus me deu. A Bíblia diz: guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procede as saídas, e a boca fala que está cheio o coração. Então pode espremer, que quando espremer, vai sair Deus de você. Eu profetizo que você será aquele que combate o bom combate, que anda os caminhos certos e que guarda aquilo que Deus te deu. Porque eu estou aqui, irmão, como um mensageiro das boas novas de Deus. E as boas novas de Deus para mim e para você é que nós vamos terminar bem. E para terminar bem é só combater um bom combate, é só lutar as guerras certas, é só ficar no caminho certo que Deus te colocou. Às vezes você vê o outro no outro caminho e pensa assim: aquele caminho é melhor, aquele é o caminho que Deus escolheu para o outro e não para mim. Às vezes é um caminho que nem é Deus que escolheu, então eu não posso entrar na comparação. Eu sigo o meu caminho, tendo a certeza que ao final eu vou guardar a minha fé, não importa como seja o seu fim. Isso é forte. Se o seu fim é o de Paulo era, e ele estava combatido, não importa se o fim será decapitação, será crucificação, será acidental, será natural, será uma doença, temos que chegar no fim dizendo: eu estou bem. Essa doença, nós temos que ter essa certeza que o apóstolo Paulo tinha, de não culpar a Deus, de não culpar a Jesus, de não culpar o Espírito Santo, de não culpar a igreja, de não culpar o outro irmão, de não culpar o cônjuge, de não culpar o colega, de não culpar a mãe, de não culpar o filho, mas ter a certeza que aquilo que estiver dentro de mim, quando a vida me apertar, vai sair para fora e vai sair o amor. Paulo estava cheio de Deus. Então ele disse: vem aqui, Timóteo, traga a minha capa, traga os meus livros, porque quando eles forem me levar para a sentença final, eles vão ver que eu não estou nem aí porque eles vão fazer comigo. O meu corpo vai terminar decapitado, mas o meu espírito, a minha alma vai entrar no céu pela porta da frente, com a cabeça erguida, e eu vou dizer, olhando para os olhos de Jesus: eu combati o bom combate, o combate que o Senhor me deu. Ei, eu terminei a minha carreira, porque a minha carreira terminava chegando no céu, e eu cheguei aqui, Jesus. E eu quero dizer para ti: eu protegi a fé, eu protegi o testemunho, eu protegi o amor. Coloque-se de pé que eu quero orar contigo. Querido, saia de guerras que não é sua. Saia de guerras que não é sua. Fuja de guerras que não te pertencem. Corra nos caminhos que Deus te colocou, ande nos caminhos que Deus te mostrou, não corra para os caminhos dos outros, não ande nos caminhos dos outros, e guarde os sentimentos bons que Deus tem te dado, e se livre dos sentimentos maus. E como que nós fazemos isso? Na palavra, buscando. Filipenses 4,13 diz assim: tudo que for bom, tudo que for amável, tudo que for verdadeiro, tudo que for para me abençoar, é o que eu quero pensar, é isso que eu quero me alimentar, porque eu quero terminar bem. A palavra do Senhor diz no livro de Eclesiastes: não importa como se começa, diz, melhor é o final das coisas do que os princípios dela. Porque às vezes as coisas não começam do jeito que a gente quer, mas como vai terminar? O espírito e a alma está no teu controle. O corpo não. O que é físico não está no nosso controle, mas o que é espiritual nós podemos cuidar. O apóstolo Paulo não podia evitar a sentença para o corpo físico dele, mas ele sabia que não havia mais sentença para a alma dele, que ele já estava com o Pai.
Deus, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, eu quero, Deus, terminar bem. Eu quero combater o bom combate todos os dias. Eu quero caminhar os bons caminhos todos os dias. Eu quero guardar no meu coração os sentimentos que vêm da Tua palavra. Eu quero produzir os pensamentos de fé, os pensamentos de esperança, para que eu tenha sentimento, ó Pai, de fé, sentimento de esperança, alegria, amor, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, para que eu seja cheio dos teus dons, cheio do teu fruto, cheio da tua palavra, caminhando em direção ao céu e dizendo: eu sei quem tenho crido e sei que é poderoso para me livrar do inferno. Eu sei quem tenho crido e eu sei o Jesus que eu aceitei, e eu sei que Ele vai me libertar, que Ele vai me livrar do laço do passarinheiro, que Ele vai me livrar e me proteger no caminho, porque no caminho Ele protege a minha alma para que eu termine bem, como o apóstolo Paulo. Ainda que venham tentar derrotar o meu corpo, não pode derrotar a minha alma, não pode derrotar o meu espírito, não podem invalidar o que está vivo em mim, porque Cristo vive em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e se Cristo vive em mim, todos os dias nós seremos uma nova criatura, transformadas, renovadas, avivadas, para continuar no bom combate da palavra do Senhor, no bom combate das promessas do Senhor, testemunhando os feitos de Jesus, testemunhando o que Ele já fez na minha vida e anunciando ainda o que Ele pode fazer. Que assim seja na minha vida, na vida dos amados irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus. Coloque a tua mão sobre a tua cabeça, em o nome do nosso Senhor Jesus. Agora, Espírito Santo, mostra para esta pessoa os bons combates, mostra para ela os combates que ela não deve entrar, os combates que ela deve parar de combater, as guerras que ela deve parar de lutar. Mostre o caminho que é para ela caminhar, mostre agora como mudar os pensamentos, para mudar os sentimentos, para que ela guarde a fé, guarde o amor e a esperança. E agora, meu Deus, eu oro por essas pessoas e declaro abençoadas, restauradas. Meu Deus, eu ministro sobre elas agora o teu poder, através da tua palavra, e declaro que elas vão combater somente os combates aprovados pelo Senhor, que elas vão caminhar nos caminhos do Senhor, que aquelas caminhem, e que elas vão guardar, ó Pai, a fé, a esperança, o amor, proteger o fruto do Espírito e testemunhar, assim como o apóstolo Paulo testemunhou. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós declaramos: a vitória é do Senhor Jesus, e que o Senhor vive em nós, e nós vamos viver dias melhores, e teremos um fim pelo qual nós acreditamos, um bom fim, em nome de Jesus. Diga: eu recebo, e graças a Deus. O amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você e com sua família todos os dias, por onde quer que você ande. Amém. Deus te abençoe. Graças a Deus.